Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá que é apresentado pela congregação Beit Mashiach, sempre procurando trazer um estudo sobre alguma coisa que seja edificante para o contexto messiânico. E agora nós estamos no estudo sobre a carta aos Gálatas e dando sequência nós vamos estudar o capítulo 5º desta carta. No capítulo 4, nós vimos que Shaul mostra que o legalismo é um retrocesso na vida de uma pessoa. Vamos ver a continuidade dos seus ensinos. Vamos ver então Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que o Messias nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vemos que Shaul estava realmente preocupado com o desvio de doutrina que ocorreu na comunidade. E é curioso observar que a forma mais comum de escravidão é um poder subjugar pessoas e obrigá-las a serem escravas. Mas é incompreensível vermos pessoas livres buscarem a escravidão voluntariamente. É emblemático o que Shaul escreve aos que se iludem com o legalismo. Vamos ver o que ele diz no versos 2 e 3. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, o Messias de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a Torá. Ainda hoje vemos líderes que se dizem messiânicos, ensinando os seus congregados que devem ser circuncidados para agradar o Eterno. Isso é uma aberração. A circuncisão não tem valor espiritual, mas é uma aliança de pertencimento a uma etnia. E como a correta interpretação da Torá nos diz, que a primeira aliança é direcionada ao povo de Jacó, o povo de Israel. Então, uma vez que alguém dá um passo nessa direção, significa que valoriza mais ser judeu do que ser filho de Deus. Atentem que adotar o legalismo não é uma atitude sem consequências. Vamos ver os versos 4 e 5. Vocês que procuram ser justificados pela Torá, separaram-se do Messias, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Enquanto os profetas do passado ansiavam pela redenção futura e assim serem libertos da maldição da Torá, hoje muitos que já estão libertos querem voltar ao caminho que leva à condenação. Lá em Mateus 13, verso 17, olha o que diz Yeshua. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. É muito claro que não é pela inspiração do Espírito do Eterno que eles entram por este caminho, quererem entrar no legalismo. Olhe, isto foi escrito, o que vamos ler agora, foi escrito por um judeu fariseu formado por eruditos judeus famosos. Gálatas 5, verso 6. Porque no Messias Yeshua, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. É exatamente isso que a Torá ensina.
como poderemos negligenciar o que realmente é importante para o eterno? A confiança nas palavras de Yeshua é o motor que muda a nossa vida. O cumprimento de regras não é o que o eterno realmente aprecia. Acredito que muitos já assistiram corridas onde um promissor candidato a vencer tropeça, ou tem uma cãibra, ou a resistência diminui e ele acaba perdendo a competição. Aí, olha o que Shaul compara no verso 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Nesse caso, alguém foi responsável por iludir a comunidade. Assim como, por vezes, alguém é responsável por apresentar ideias demoníacas para certas pessoas e elas abandonam o certo pelo duvidoso, que não é tão duvidoso, na verdade é falso. Shaul deixa claro de onde provém essa doutrina do legalismo. Vamos ver os versos 8 e 9. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguns se iludem, pensando que foi uma comunidade, ou seja, uma igreja ou uma congregação messiânica, que os levou a conhecer Yeshua. Isso não é verdade. Quem nos convence da verdade é o Espírito do Eterno. Então, se deixarmos uma mentira entrar no nosso coração, a culpa é toda nossa. O pior é que se deixarmos o erro entrar em nossa vida, ele pode ser contagioso e matar outras pessoas. Shaul os conhecia o suficiente para acreditar que os irmãos gálatas dariam ouvidos ao que ele escreveu. Olha o que diz o verso 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Este é um grande alerta, tanto para quem ouve os legalistas judaizantes, quanto para os que infectam o coração dos incautos com veneno maligno, que parece doce, mas é um veneno mortal. O seu destino será trágico. Shaul agora usa até um pouquinho de ironia. Ele diz assim no verso 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Se ele pregasse a circuncisão para os gentios, ninguém iria incomodá-lo. Por quê? Porque seria politicamente correto, mas espiritualmente errado. Então, neste caso, a pregação do sacrifício do Messias não ofenderia ninguém, não iria incomodar ninguém. Shaul estava revoltado com os da circuncisão que perturbaram a Galácia. O verso 12 ele diz assim: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Olha, o que passou na cabeça de Shaul também passa na cabeça dos que são sérios seguidores de Yeshua. Quisera que esses iníquos não se reproduzissem e fossem extintos. Mas isso é só um desabafo. O autor também nos alerta sobre o privilégio da liberdade que recebemos de Yeshua. Olha os versos 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a Torá se resume num só mandamento: ame o seu próximo
como a si mesmos. Não é incomum vermos pessoas que sabem que são livres fazerem escolhas erradas, porque a sua velha natureza, que deveria estar sepultada, de vez em quando aparece cobrando seus direitos sobre a pessoa na forma de tentação e ela cede. Nisso vemos o surgimento de rusgas ou até embates mais graves entre aqueles que deveriam dar o melhor dos testemunhos, o que não ocorreria se o Espírito do Eterno fosse o mediador entre as partes. Dá a entender que os perturbadores da fé dividiram os irmãos e isso gerou contendas. Alguns podem pensar que Yeshua disse algo novo relacionado à Torá quando resumiu o conteúdo dela para alguns fariseus. Mas vejam que isso está registrado na Torá exatamente como foi dito pelo Messias. Está lá em Levítico 19, verso 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Tem uma frase popular: quando um não quer, dois não brigam. Vocês com certeza já ouviram isto. E expressa uma verdade que tem raízes nas Escrituras. Vamos ver o verso 15 de Gálatas 5. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A prática nos mostra que se duas pessoas não se amam e entram em conflito, há a tendência de ocorrerem graves perdas para ambas partes. O que não é esperado de pessoas que vivem a verdade das boas novas de Yeshua e que preferem ter prejuízo a levar uma disputa a níveis catastróficos. É certo que muitos conhecem esses versos, os versos 16 e 17, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas entre conhecer o texto e vivê-lo, existe um grande abismo. Existem muitas pessoas profundamente religiosas, cumpridoras com extremo zelo de todas as atribuições exigidas por seus líderes e regras escritas por eles, mas que, na verdade, não sabem o que é ser uma pessoa espiritual, não sabem de fato o que é ter comunhão com o seu Criador. Uma pessoa espiritual é aquela que sabe ouvir o que o Espírito do Eterno fala com ela. Sabe abrir o seu coração em sinceridade diante da manifestação do poder do Eterno. Sente-se íntimo com o seu Deus e essas pessoas vivem só por regras, mas sabe o que é o amor divino. Então, uma pessoa sabe ser íntimo com o Eterno. Vai viver por regras que é do Eterno, não por regras escritas por pessoas que muitas vezes querem dominar. Na verdade, isso não é algo que se possa ensinar. Experiências pessoais só podem ser comentadas, nunca podem ser compartilhadas, a menos que a outra pessoa esteja na mesma disposição de se apresentar diante do Eterno por si mesmas. Então as experiências serão similares e poderão ser
comparadas. Quem não é espiritual apenas sabe o que é uma tendência da carne, que é o de servir o ego. Mas o que é espiritual vai saber que entrará em guerra contra si mesmo quando tiver que lutar contra a vontade da carne e a orientação do espírito. Pois, na maioria das vezes, essas vontades são antagônicas e temos que escolher, o que nem sempre é fácil. Porque a nossa carne quer as coisas da carne e o espírito as coisas do espírito. Agora, se a pessoa não é espiritual, como ela vai escolher entre obedecer o espírito e a carne? Quem é carnal vai obedecer a carne mesmo. Agora, um verso que precisa ser bem entendido é o verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da Torá. Com estas palavras, Shaul não está dizendo que a Torá perde a sua função. Porque se alguém interpretar assim, teria um problema de conflito com outras passagens em que Shaul defende a Torá. Como vimos anteriormente, a Torá aponta o erro e o pecado. Então isso nunca vai mudar. E o que acontece com as pessoas que são dirigidas pelo Espírito do Eterno é que exatamente por isso não irão transgredir as normas estabelecidas pelo Criador. Ele nos guia no caminho e assim não infringiremos a Torá. Em consequência disso, concluiremos que as pessoas que são guiadas pelo seu próprio discernimento no cumprimento das regras e leis ficam sujeitas às fraquezas humanas e então terão muita dificuldade para agradar ao Eterno. A fraqueza humana atinge todas as pessoas indistintamente. Do verso 19 ao 21, vamos ver o que diz Shaul. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então todos nós temos que lutar diuturnamente para vencer as tentações. E as pessoas que lutam sozinhas tendem a perder essa luta. Não podemos dizer que todas essas pessoas praticarão todos os tipos de obras da carne. Não, porque as tendências são distintas, sendo uma mais fortes do que as outras em cada um. Então, de todos esses pecados citados aqui, nem todo mundo vai fazer de tudo, mas alguém será dominado por alguma coisa delas. As consequências para quem perde a batalha serão as mesmas. Os que não têm forças para resistir, mesmo sabendo que estão errados, perderão o direito de herdar o reino do Eterno. Essa luta nós não podemos vencer sozinhos. Precisamos de ajuda. Essa ajuda vem de forma sobrenatural. Os versos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há nada na Torá. No momento em que nos colocamos nas mãos do nosso Deus e o Espírito do Eterno passa a habitar em nós, realmente nos tornamos
novas criaturas. Aquilo que antes era impossível, repentinamente se torna natural. Não é necessário grande esforço para vencer a maioria das tentações. O que antes da transformação do espírito era praticamente impossível, porque seguíamos a tendência deste mundo e nos justificávamos nelas. É evidente que algumas tentações, quando atacam as nossas maiores fraquezas, vão requerer uma atenção maior da nossa parte para não sermos enganados pelo adversário. Mas a diferença é que com a velha natureza, nós íamos ceder a isso com facilidade. Mas agora temos armas para vencer. A nossa arma é a presença divina dentro de nós. O Espírito do Eterno nos inunda com algo que muitos desejamos. Um amor especial que o mundo não conhece. Uma alegria também especial que nunca pode ser experimentada pelo padrão mundano. Uma paz que pode ser usufruída mesmo no meio de uma guerra. Uma paciência que muitos admitem que não era parte da sua vida. Uma amabilidade superior à que seja natural. Uma bondade que vai além da intenção de ajuda física, mas o desejo de que a salvação seja a ajuda maior à pessoa. Fidelidade devido à motivação das nossas experiências pessoais com o Eterno. Mansidão ou humildade vinda da ação direta do Espírito Divino, pois sabemos a nossa posição diante do Criador. E domínio próprio, então autocontrole, que se torna muito mais fácil devido à motivação de nossa vida com a santidade. Quem vive estas coisas não precisa se preocupar com a Torá. Por quê? Porque terá facilidade em não a transgredir. Os privilégios de quem anda no Espírito Eterno estão no verso 24. Os que pertencem ao Messias e Yeshua crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ao nos entregarmos como submissos ao Messias, executamos a nossa velha natureza com as vontades nativas deste mundo. Pendurado no madeiro também. Ficamos livres. Essa é a liberdade conquistada pelo sacrifício de Yeshua. É evidente que estas coisas não acontecem de forma passiva. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A nossa vontade é muito importante em todo esse processo. O Eterno não obriga as pessoas a amá-lo. Somos convidados a conhecê-lo. Precisamos decidir, fazer algo de nossa parte, por então receber a presença do Espírito em nós. Então isso vai nos ajudar a escolher. E uma vez em que esse privilégio é alcançado, precisamos nos esforçar para que todos os benefícios sejam atuantes nas nossas vidas de forma prática, exercitando diariamente o nosso contato com o sobrenatural. Nossa vida deve ser distinta do que seja comum neste mundo. Verso 26 diz: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. O homem não nascido do Espírito tende a se orgulhar de suas conquistas feitas pela sua capacidade pessoal.
Ele tem a tendência de se comparar com os outros. E se encontrar algo que aponte que ele é melhor em alguma coisa, ele se orgulha e gosta de se exibir humilhando os outros. Já que os que são humilhados sentem inveja do provocador, né? E disso podem vir muitas consequências trágicas. O servo do Eterno não pode agir assim. Antes deve reconhecer que tudo o que tem vem do alto e as suas qualidades devem ser usadas para o bem comum. E nunca teremos motivos para sentir inveja, visto que toda a glória deste mundo desaparece como o clarão de um relâmpago, que brilha muito por alguns segundos, mas desaparece e não produz nada permanente. Não temos que nos orgulhar de nós, nada, irmãos. Andar no Espírito é tão bom que parece totalmente inútil querer trocar isto pelo legalismo, pois assim se perde toda esta vantagem. Bem, esta é a quinta parte do estudo sobre a carta aos Gálatas. No próximo estudo, nós teremos a continuação do último capítulo. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.